Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Botânica. Eu sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre a fisiologia vegetal. E para não perder o costume, segue o fio. Então, queridos e queridas, vamos lembrar aqui de um processo muito importante para você estar aí vivo me assistindo, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é, sem dúvida, um dos processos energéticos que é um dos mais importantes para a vida na Terra, ou o mais importante para a manutenção da vida na Terra. Nesse processo, organismos chamados de fotossintetizantes, eles aproveitam a energia proveniente da luz solar para transformar gás carbônico e água em glicose e liberar oxigênio no processo. Então vejam que interessante. Há uma quantidade de CO2 na atmosfera. Esse CO2 ele não é disponível como alimento para a gente, por exemplo. Você não consegue se alimentar de CO2. Então, o produtor faz o quê? Ele pega o CO2 atmosférico e fixa isso na forma de matéria orgânica, que aí sim nós podemos nos alimentar, como, por exemplo, a glicose. Então, para a plantinha conseguir pegar o gás carbônico da atmosfera e transformar ele em glicose, por exemplo, ela precisa de uma energia, de um motor. E esse motor, essa energia, nada mais é do que a luz solar. Então, o Sol, ele é que mantém a vida na Terra, porque a fotossíntese é o processo no qual se consegue fixar matéria inorgânica, transformando ela em matéria orgânica, que serve de alimento para os vários organismos. Ou seja, se nós não tivéssemos o Sol, não teríamos vida na Terra, porque a vida depende diretamente do Sol para a produção e manutenção da vida. Então, a fotossíntese, ela é um processo muito incrível, com grande importância e que precisa de uma molécula para acontecer. Eu disse para vocês que a fotossíntese ela vai pegar o quê? Tá aqui, vamos lá. O gás carbônico que está na atmosfera, inclusive o gás carbônico que você expira. O gás carbônico juntamente com a água que vem da raiz da plantinha. O Sol vai atuar aqui e formar então glicose, que é energia, e claro, oxigênio, que tanto as plantinhas quanto os animais e outros organismos utilizam para a sua sobrevivência. Então vejam que na fotossíntese, a luz do Sol ela é utilizada. Dessa forma, existe alguma molécula que tem que conseguir, na planta, por exemplo, ou em organismos fotossintetizantes, como algas, algumas cianobactérias, enfim. Existe alguma forma da plantinha conseguir aproveitar a energia solar. Existe alguma ferramenta, algum mecanismo, algum local onde a planta usa essa luz solar. E é justamente na clorofila. Então, a clorofila é justamente a parte da planta que absorve a luz solar, que consegue absorver essa luz para que ela seja utilizada como motor da fotossíntese. Então, aqui nós temos duas clorofilas, características de plantas, as clorofilas A e a clorofila B. Então, a clorofila A e a clorofila B e outras clorofilas, eu coloquei a A e a B porque elas são as características das plantas, mas existem mais tipos de clorofilas, elas atuam na absorção da luz solar.
essa luz é justamente a energia que permite que a fotossíntese ocorra. Vocês já viram com certeza que se colocasse a luz solar passando por um prisma, ele geraria uma frequência de várias luzes, como estamos vendo aqui, ó, que é a mesma coisa que gera um arco-íris. A luz do sol passa pela gota d'água e forma então o arco-íris. Então vejam aqui as cores do arco-íris. Isso aqui nós chamamos de espectro de luz visível, que fica com comprimento de onda entre 400 nanômetros e mais ou menos 760 nanômetros. Olha que interessante, veja, acompanhe comigo. A clorofila, tanto A quanto B, elas absorvem energia, principalmente aqui, ó, entre 400 e 500 nanômetros, absorve aqui, e próximo a 700 nanômetros, 680 a 700, aqui também, ó. Então veja as cores que ela absorve principalmente. Essa cor aqui mais azulada e essa cor aqui mais alaranjada. Por que é que a clorofila ela tem a cor verde? Por que é que a plantinha tem a cor verde? É justamente por isso, porque ela absorve a luz vermelha e a luz azul, e a luz verde, ó, é a que é menos absorvida, ou seja, a plantinha reflete quase todo o verde. Por isso que a folha ela tem aquela cor característica verde. Então, essa absorção de luz feita pela clorofila é que permite transformar energia solar em energia química para que a fotossíntese aconteça. Mas a fotossíntese ela tem fatores limitantes. Ou seja, a plantinha ela pode fazer muita fotossíntese ou pouca fotossíntese, dependendo das condições em que a mesma se encontra. Um dos fatores limitantes à fotossíntese é justamente a temperatura. Então veja que em temperaturas muito frias, isso para a maioria das plantas, porque claro, a fisiologia pode mudar. Uma planta, por exemplo, que é de ambiente extremamente frio, ela já tem uma sensibilidade muito maior ao calor do que uma planta que é de ambiente extremamente quente. Então vejam aqui, ó, um exemplo. Aqui essa planta, ela tem uma temperatura ótima de fotossíntese entre 30 e 40 graus, a mais ou menos 35 graus. Então veja aqui que a 35 graus a plantinha ela tem uma capacidade fotossintética enorme. Então veja que à medida que a temperatura vai aumentando, a capacidade fotossintética também vai aumentando. Só que existe um pico. Nesse caso aqui, mais ou menos 35 graus. Então, passou disso, vai aumentando a temperatura, a planta ela já diminui a sua capacidade fotossintética. Então veja que realmente depende da temperatura. Nesse caso aqui, até uma temperatura elevada, há uma taxa ótima. Mas quando se eleva demais, passando dos 35, 40 graus, veja que a plantinha ela começa a diminuir a taxa da fotossíntese. Então vejam aqui que a temperatura influencia na fotossíntese, então a temperatura é um fator limitante. O próximo aqui que eu destaco para vocês é a concentração de CO2. Veja, na fotossíntese a plantinha pega o CO2 da atmosfera e fixa isso na forma de matéria orgânica. Então, ela tem que ter CO2 disponível. E ele também é um fator limitante. Vejam aqui, ó, que o aumento do CO2 ele vai aumentando a taxa da fotossíntese. Mas também vai chegar em um limite. E quando chegando em um certo limite, mesmo que a plantinha tenha muito mais CO2 disponível, ela não consegue aumentar a taxa de fotossíntese. Então, sim, a fotossíntese depende da taxa de CO2. Se está maior, essa taxa de fotossíntese ela é maior, mas existe um limite. Depois que alcança o limite, não faz diferença o aumento do CO2, porque a taxa vai se manter a mesma. Isso também acontece
na intensidade de luz. Aqui, ó, quanto mais intenso a luz, certo? Maior fotossíntese, claro, porque a luz é utilizada no processo no qual a plantinha absorve aquele aspecto luminoso. Então, se tem alta intensidade de luz, tem maior absorção e assim mais fotossíntese. Só que depois de um ponto, onde a intensidade chega a um certo limite, não faz diferença. Mesmo que a luz aumente grandemente, a plantinha não vai transformar isso em fotossíntese. Por quê? Porque ela chega ao limite máximo de produção de taxa de fotossíntese. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui algo muito importante e que vocês não devem esquecer. Esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam disso. Planta respira, ou seja, esse processo que tu faz, ó, de inspirar e expirar, que tu libera CO2, a plantinha faz, só que ela não inspira e expira com os pulmões, mas ela tem um sistema de liberar CO2 para a atmosfera e de absorver oxigênio. Ou seja, não é só animal que respira. Planta tanto faz fotossíntese quanto respira. Só que a planta, ela precisa crescer. Claro, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Como é que se faz para a plantinha crescer? Ela tem que ter uma taxa de fotossíntese maior do que a taxa de respiração. Por quê? Porque a respiração, ela utiliza os materiais produzidos na fotossíntese, ó. Então, quando a plantinha, ela, no limite no qual ela respira e produz fotossíntese, se é a mesma coisa do ponto de produção, tu chama de ponto de compensação fótico. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, a plantinha ela não vai crescer de forma alguma. Por quê? Porque a respiração dela, a taxa de respiração, vou botar aqui um R, é igual à fotossíntese. Então, para ela crescer, ela tem que passar aqui, ó, do ponto de compensação fótico. Mas veja que há um limite. Aqui, ó, por exemplo, ponto de saturação luminosa. Mesmo que a plantinha tenha todas as condições de CO2, como está aqui, ou condições de luminosidade, vai haver um limite que ela não vai conseguir produzir mais do que aquilo. Então, veja, o ponto de compensação fótico é justamente o ponto onde a respiração da planta é igual à sua taxa de fotossíntese. E o ponto de saturação luminosa é o ponto no qual é o ponto máximo de produção fotossintética. Então vejam, eu falei para vocês que as plantinhas, elas utilizam, certo, a luz solar para produzir energia. Ou seja, a energia principal das plantas não vem da raiz, ela vem da atmosfera. Então, abre aspas, a plantinha, abre aspas, comer, que não é a expressão certa, mas produzir energia, a energia não vem principalmente do solo, mas da atmosfera, que é onde está o CO2. Aí você pergunta, poxa, e eu achando que ela se alimentava do solo, que a energia dela vinha do solo. Não, não vem do solo, mas nutrientes vêm do solo. Então, se você, por exemplo, arranca a plantinha do solo, ela morre. Por quê? Porque faltam nutrientes. Não é só de açúcar que vive a planta. Vários nutrientes são necessários, inclusive para que ela consiga fazer a fotossíntese. E esses nutrientes são divididos em dois tipos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles nutrientes importantíssimos para a planta que ela tem em grandes quantidades, como hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre e silício. E os micronutrientes são nutrientes que as plantinhas elas têm, claro, em menor quantidade, que são necessários em menor quantidade, como o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre, o níquel
e o molibdênio. Então vejam, quando, por exemplo, agricultores fazem uma rotação na cultura da soja, uma rotação nos grãos, muitas vezes eles usam leguminosas para que elas aumentem a quantidade de nitrogênio no solo, por exemplo. Porque a plantinha precisa de nitrogênio para conseguir se desenvolver. Então, é muito importante que a plantinha receba esses minerais. Inclusive, o importante do solo não é a areia. O importante para as plantas estarem no solo não é a areia, e sim os nutrientes que estão lá. Porque, por exemplo, muitas plantinhas são cultivadas por hidroponia. Ou seja, você coloca a plantinha para crescer dentro da água. E nessa água você libera, você joga, por exemplo, os minerais, os nutrientes que a plantinha precisa. Então não precisa do solo, porque a raiz consegue absorver da própria água onde a plantinha está inserida. Então, queridos alunos e alunas, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.